Tem pessoas que tratam a madrugada como se ela fosse um evento assim muito grande. E um dia desses eu me perguntei, por que será que eu gosto tanto da madrugada? Então eu resolvi fazer esse vídeo. Imagina só, você trabalha no centro da cidade e tem que ficar 8 horas fora da sua casa. Você escuta carro passando, som de passos, conversas paralelas e barulho todo momento. Você chega em casa cansado, com vontade de deitar e descansar. Para mexer um pouco no celular, ficar vendo vídeos curtos. E quando você menos esperar, você olha no relógio e vê. Cara, é 1 hora da manhã. É nessa hora que a gente começa a prestar mais atenção. A gente não escuta mais o som dos carros com frequência, conversas paralelas no nosso ouvido, barulho a todo momento. Agora não. Agora é silêncio. Conviver com nossos próprios pensamentos. É nesse momento que as pessoas param para ser um pouco mais como elas mesmas, tá? É na madrugada que você para e dá mais atenção naquele projeto que você está querendo fazer. Ou então é nesse momento que você começa a pensar em projetos que talvez você queira fazer. As pessoas tendem a dizer que a madrugada é melancólica. Pode trazer tristeza e é sempre quando a gente tá na bad. Mas na minha opinião eu não acho isso. A verdade é que o que a madrugada faz é intensificar e ampliar os seus pensamentos que você já tem. Então se você tá triste por alguma coisa, se você tá frustrado por alguma coisa, a única coisa que a madrugada vai fazer é ampliar e intensificar essas coisas que você tá sentindo. E por que isso acontece? É porque esse é o único momento do seu dia que você realmente pode parar e pensar consigo mesmo. Eu sinceramente sempre gostei da madrugada, sabe? Eu lembro de quando eu era mais novo, meu pai me acordar entre as 2, 3 da manhã e falar: vamos sair pra comer. E quando a gente tava saindo pra comer na rua, eu ficava observando qualquer coisa que tava passando. Eu lembro de ficar olhando pros sinais e ver eles piscando de cores diferentes porque eles pararam de funcionar durante a madrugada. O silêncio da rua, aquele frio que passa no nosso corpo e o som do vento, sabe? Quando eu ia ver, a gente tava lá, do lado da rodoviária, comendo um lanche e conversando sobre qualquer bobeira que a gente conversa. Confesso pra vocês que já faz um tempo que eu não senti esse tipo de coisa. Mesmo que eu não lembro qual eram as conversas e o que a gente tava fazendo, aquele sentimento era bom e especial. E a madrugada intensificava aquilo, porque quando você é menor, aquilo parece uma restrição, é como se você estivesse quebrando uma lei, tá ligado, da vida. A gente vai crescendo e as coisas começam a ficar mais normais. Às vezes eu tô trancado aqui no quarto e só vendo meu pensamento. Eu queria muito poder sair por aí sem rumo, colocar um fone de ouvido na madrugada, mas do jeito que a cidade tá, acho mais seguro ficar em casa mesmo. Mas não foi isso que eu fiz há uns dias atrás. Há uns dias atrás eu tava muito ruim, então eu resolvi sair de casa e eu fui pra casa de uma pessoa muito especial pra mim. Falei que eu precisava extravasar ou só pelo menos conversar, sabe? E como eu disse, o dia a dia é muito corrido, então não tem como parar simplesmente numa praça durante a tarde e sair pra conversar. E é nessas horas que a madrugada se encaixa. Geralmente a grande parte das pessoas estão com o tempo livre, porque não estão trabalhando ou estão fazendo alguma coisa. Então lá fui eu. Era aproximadamente meia-noite. Então eu peguei, tomei um banho, me arrumei e no maior cuidado do mundo, eu saí pra fora. Então a gente sai devagarzinho e não tenta fazer tanto barulho quando for abrir a porta. E principalmente meu portão que é fechado na corrente, então quando eu vou tirar ela faz bastante barulho. Quando eu saí, o Uber já tava esperando lá fora. Eu entrei dentro do carro e fui direto ao meu destino. E quando eu tava no Uber eu reparei que era quase a mesma sensação de quando eu era criança. Eu fiquei na janela e pensando um pouco sobre a vida, enquanto eu escuto o barulho do pneu passando no asfalto, sabe? A gente começa a pensar um pouco mais sobre a nossa vida. O trabalho, se as coisas que a gente tá fazendo tá dando certo, se tá dando errado. E pra não ficar aquele silêncio estrondoso, sempre tem a conversa mais aleatória no Uber. Posso garantir que pegar Uber de madrugada é uma experiência completamente diferente do que pegar um Uber em qualquer horário. A gente tá de madrugada, então fica aquele silêncio enorme, porque não tem nenhuma conversa pra gente dialogar do que aconteceu no dia a dia. Então a gente acaba dialogando sobre um assunto que claramente os dois não sabem metade do que estão falando. Então eu cheguei no meu destino e me encontrei com a pessoa. E como eu disse, a madrugada amplia os seus pensamentos. A gente ficou falando como a vida adulta era um pouco difícil agora que a gente já tinha entrado nisso. Ficamos falando sobre faculdade, sobre o que a gente vai querer da nossa vida. A gente riu, teve momentos que a gente ficou em silêncio e teve momentos que, pra dizer, foram até tristes. Mas também tava pensando no momento que eu tava vivendo. E como um cara observador, eu fiz o quê? Observei. Enquanto eu olhava pro teto, eu ficava escutando aquele som de sirene dos guardinhas que estão cuidando da sua rua. O som da coleta de lixo passando. De vez ou outra, um cachorro latindo. Não sei, eu gosto muito quando tá tudo escuro e a única iluminação é a lua, sabe? E mesmo em silêncio, eu pensava comigo mesmo, enquanto aquele momento era especial pra mim. E vocês sabem que os melhores momentos, eles passam tão rápido que a gente acaba nem vendo, né? Quando eu olhei no relógio novamente, já tava na hora de eu ir embora. Sabe aquele tipo de experiência que a gente passa e pensa na nossa própria cabeça? Não tem o que colocar e nem o que pôr. Isso foi simplesmente incrível. Não é como se tivesse sido perfeito, mas é como se tudo se encaixou tão perfeitamente. O silêncio, o momento e tudo mais, que foi perfeito. Não tem o que tirar e nem o que pôr. É rara essa sensação e eu acredito que a madrugada consegue proporcionar isso com uma certa frequência. Eu acho que é por isso que a madrugada é tão boa. Só nesse tipo de momento que a gente não tem que se preocupar com a meta do trabalho, com o que a gente tem que fazer com a faculdade, porque as obrigações vão começar ao amanhecer. E a gente está no meio termo. A madrugada serve como uma válvula de escape para você que está cansado, que passa horas fazendo alguma coisa que não quer. Às vezes seu único refúgio seja jogar, ficar em ligação com alguém. Foi como eu disse, a madrugada amplia qualquer tipo de pensamento.
Qualquer conversa com uma pessoa se torna 10 vezes melhor, assim como foi comigo. Ficar em ligação, ter uma conversa amorosa é 10 vezes mais especial. Passar por um momento triste é 10 vezes mais triste. E mesmo eu sabendo que se eu me encontrasse com aquela pessoa em qualquer horário do dia seria bom, eu tenho certeza que a madrugada conseguiu multiplicar isso por mais ainda. E só ela pode proporcionar esse tipo de coisa. Esse aglomerado de pensamentos, quando eu me toquei, eu já estava na frente de casa. Olhei assim pro céu e vi que ele já estava clareando, sabe? Lá, tomei mais um banho e me joguei na cama. Mesmo quando eu estava perto de dormir, eu pensei, pô, valeu a pena. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da madrugada. Eu não sei se eu consegui explicar esse vídeo da melhor forma ou se ficou assistível para alguém. Mas eu queria dizer como eu me sinto realizado em poder produzir ele. Assim como eu estou conseguindo produzir outros vídeos. Eu sei que tem muita gente que compartilha das mesmas ideias que eu, dos mesmos pensamentos que eu e das mesmas trajetórias que eu estou passando, experiência com a madrugada. Ou se você gosta da madrugada assim como eu gosto também, deixa aí nos comentários. Eu sou o Sueco e eu não vou desistir tão cedo.